Ora, boa noite a todos. Como já viram, hoje estou aqui para falar da influência dos espíritos em nossas vidas e assim podermos fazer esta pequenina reflexão e ficar assim a compreender melhor essa influência. Começamos então por dizer que, desde os primeiros tempos, o homem sente que a vida não termina com a morte e os que se foram não estão tão distantes assim. Inúmeros estudos antropológicos nos mostram que, mesmo nas civilizações mais primitivas, o homem já adorava os seus antepassados, numa demonstração clara que eles já sabiam da existência dos espíritos e da influência dos mesmos em nossas vidas. Com o espiritismo, essa influência passa a ser um fato observado e experimentado com rigores de ciência. Entendendo como influência o ato ou efeito de influir, a ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre a outra. Allan Kardec, ao pesquisar fenómenos antes atribuídos ao maravilhoso e ao sobrenatural, deparou-se com os espíritos, as almas dos que aqui viveram e que ainda continuam vivos, em outros planos, mas mesmo assim podem se comunicar conosco através de pessoas dotadas de uma faculdade denominada mediunidade. E como nós aqui podemos ver, o nosso irmão Chico, um médium que está a fazer uma doação de ectoplasma e o espírito materializado na parte de trás do médium. Assim, na questão 459, Allan Kardec questiona a espiritualidade. Influem os espíritos em nossas vidas? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. É através do nosso pensamento que atraímos o bem ou o mal. E algo em que poucas vezes paramos para pensar é no poder do nosso pensamento, que é algo tão especial que nós podemos dizer, sem medo de errar, que o pensamento é a força mais poderosa que nós temos no mundo. Não existe força nuclear, força eletromagnética, força de atração gravitacional que resista ao poder do pensamento. Sabemos assim que os nossos pensamentos são forjados em ondas. A psicologia formal estabeleceu pela década de 1950 do século XX que os pensamentos humanos são de características eletromagnéticas. E, por causa disso, temos que convir que o pensamento humano ingere em tudo o que seja elétrico, em tudo o que seja magnético. Desse modo, passamos a perceber a força dos nossos pensamentos. Por causa disso, todos nós, seres humanos, temos a nossa capacidade de influenciar os outros e de influenciar a nós mesmos, do mesmo modo que as pessoas têm o poder de nos influenciar. Da mesma forma que isso ocorre, aqui no mundo, onde estamos no corpo físico, realizando a peripécia da existência, isso ocorre também entre nós e aqueles que já saíram do corpo físico. Allan Kardec, na questão 460, pergunta à espiritualidade: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? E os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acudem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem,
No conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. E que também tendes em vós duas ideias a se combaterem. O que se passa é que, tanto quanto nós, os desencarnados, também emitem pensamentos. Eles também pensam, eles também carregam a sua mente. E é graças a isso que se estabelecem esses vínculos entre nós e eles, entre eles e nós. Constatando-se assim a existência da lei de sintonia e afinidade, que é o que determina toda a interação entre os planos físicos e espirituais. Sintonia, assim, é o estado em que se encontra duas pessoas que se acham numa mesma igualdade de emoções, ponto de vista, crença ou pensamento. Toda a interferência espiritual que acontece respeitando a afinidade entre os agentes envolvidos no processo. Como nos ensina o espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo pensamento, cada um de nós elege a companhia espiritual que melhor nos apraz. De acordo com as coisas que falamos, que pensamos, que gostamos na vida, entramos na sintonia dessas criaturas espirituais. E essa sintonia significa um processo de aproximação. Se nós, pelos nossos atos, pensamentos, pelo nosso tipo de vida, nos tornamos simpáticos a espíritos nobres, a criaturas nobres do mundo invisível, melhor para nós, porque, comumente, são eles que nos dirigem. Mas se nos tornamos simpáticos a espíritos negativos, viciosos, atormentadores, não tenhamos dúvidas de que a nossa vida será muito mais amarga, porque, de ordinário, são eles que nos dirigem. Passamos a prestar-lhes obediência, em função do estilo de vida que nós adotamos. E, por causa disso, vale a pena pensar na influência que os espíritos podem impor ou realizar sobre nossas vidas. A verdade é que eles nos influenciam. Se forem espíritos do bem, nos influenciarão para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria de viver, de crescer, de progredir. Mas se são entidades nefastas, espíritos invejosos, como aqueles que há entre nós na Terra, a nossa vida estará em turbulência, porque essas entidades não nos deixarão avançar, segurarão o nosso ritmo e nos perturbarão em demasia. Uma vez que permitimos que esses espíritos perturbem a nossa vida, estaremos em suas mãos, porque somos nós que lhes abrimos as portas para nos influenciarem. Afinal de contas, esse processo de sintonia, esse processo de simpatia, não ocorre em função de nós acreditarmos ou não em espíritos. Há muitas pessoas que desacreditam em espíritos, mas nem por isso impedem que eles se aproximem. Contudo, ninguém simplesmente pega energias nocivas ou atrai espíritos infelizes de modo casual ou fortuito. A vida não é injusta. Temos o que merecemos. Não somos vítimas impotentes vivendo um destino impiedoso. Nada é por acaso. E todo o efeito tem causa. Se estamos a ser foco de algum tipo de obsessão ou perturbação espiritual, é porque, de alguma forma, a provocamos.
Escreveu Allan Kardec: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. O aspecto mais importante a sabermos sobre a influência espiritual é que não somos escravos dela e que podemos nos desvencilhar da mesma, bastando para isso apenas a nossa própria vontade e determinação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 467, pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Por isso, está nas nossas mãos a possibilidade de modificar essa influência. Renunciam às suas tentativas. Na questão 468, Kardec pergunta: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E os espíritos respondem: que querereis que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que toqueia o rato. Eles estão sempre à espera da oportunidade de nos influenciar. Daí a necessidade de nós orarmos e vigiarmos. Na questão 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E os espíritos respondem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram à discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque nós podemos sempre afastar o mal praticando o bem. Então, conforme podemos ver, a influência dos espíritos em nossas vidas existe e pode nos levar a vários caminhos. Porém, nós é que escolhemos que caminho e até onde vai esta influência. Pensemos bem, antes de nos colocarmos como vítimas na vida, pois somos responsáveis pela felicidade ou infelicidade que estamos a viver. E o livre-arbítrio é o grande atributo do espírito. Conforme o uso que fazemos dele, impulsionamo-nos ou não a nossa caminhada rumo à evolução. Está sempre nas nossas mãos estagnar ou evoluir, pois regredir não nos é possível. Com relação aos encarnados, tanto quanto aos desencarnados, quem vai determinar se vai ou não se deixar influenciar é a própria pessoa. Pensar bem e no bem deixa de ser uma norma moral ou religiosa, para ser uma atitude profilática ou terapêutica, dependendo do caso no que se refere a viver
em paz do ponto de vista emocional e espiritual. Assim, podemos concluir que de uma coisa não podemos duvidar. Na Terra, todos nós sofremos influência espiritual. Todos nós sofremos influência espiritual. Porque os espíritos podem influenciar em nossos pensamentos e em nossos atos, na pauta das nossas vidas. Porque, comumente, de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas, se quisermos ser dirigidos por nobres criaturas, por espíritos do bem, por verdadeiros anjos luminosos, basta nos ajustarmos a uma vida digna e nobre, apesar de todas as lutas. A busca para Deus, a busca para viver as lições de Deus, amando o próximo e tendo nosso Pai amado acima de todas as coisas. E terminando assim, devemos assumir a responsabilidade pelo que estamos a fazer da nossa existência, confiantes de que Deus nos provê em tudo e conscientes de que os espíritos não são anjos nem demónios, são apenas seres como nós, apenas fora da carne, porém dentro da vida, dando prosseguimento ao próprio processo de evolução. E assim, pela vossa atenção, obrigado.